Tranquilo? Tem que estar tranquilo hoje, né? Deixa eu ficar nervosa amanhã. Piriri só amanhã. Piriri amanhã vai ser normal. É a treva. Não. Que treva? Nada de 4 em 4. Nada de bagacerice hoje. 4 anos. Quer dizer, depois das palmas pro Gustavo Santana, né? Que saiu de Ilhinha, já o Santana bateram palmas pra ele, né? Enfim. O que houve? É que ele chorou, fez alguma coisa pra bater em palmas? O que houve? Ele prometeu alguma coisa pra vocês ou não, Santana? Dinheiro. Por isso bateram palmas pra ele? Foi isso? Tô ralado, pra não dizer fudido, né? Então, vamos lá. 4 anos. Por que 4 anos? Amanhã tem prova. Primeira coisa importante. Réu condenado, pena privativa de liberdade. Qual é o regime? A gente viu isso na aula. Réu condenado, pena privativa de liberdade. Qual é o regime? Pena de 4 anos. Aberto. Pessoal, 4 anos é uma pena não muito importante no Brasil, certo? Réu condenado, a gente viu isso na aula de penas. Réu condenado a uma pena de 4 anos, regime será o aberto. Além disso, crime doloso praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Caberá substituição da pena privativa de liberdade por PRD. Perfeito. Processo penal. Pena de 4 anos. Qual é o procedimento? Isso também caiu em prova objetiva. Vimos em aula isso, um sábado à tarde aqui ao lado. Todo mundo lembra, chovia e fazia sol. Lembram disso? Sim. Quem estava aqui lembra. Todo mundo deve estar lembrado. Procedimento, pena igual ou maior do que 4 anos. Procedimento comum, ordinário. Como é que cai isso em prova? Exatamente como aqui. Eles dão um crime, dão a pena e vocês vão ter que saber qual é o regime e qual é o procedimento. Quando ele é comum, quantidade máxima de pena combinada em abstrato, como a gente viu, certo? Maior do que 2, menor do que 4 anos, procedimento comum, sumário. E aquela coisa chechelenta chamada de JEC, ou seja, impus, infrações de menor potencial ofensivo, procedimento será o sumaríssimo. Como sempre, pequenino, mas ordinário. O que é importante também? Havendo uma coisa chechelenta chamada infração de menor potencial ofensivo, com uma infração maior, também vimos isso, o que vai acontecer? Tanto a infração chechelenta, a do JEC, como a infração mais grave, seguirão o procedimento mais amplo, como a gente viu. Só que não para por aí a pergunta da prova objetiva. Em relação a essa coisa pequena, chamada infração de menor potencial ofensivo, caberão 2 benefícios. Quais são eles? Composição. Caiu na prova da OAB. Composição dos danos civis, artigo 74, e transação penal. Artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Não caberá suspensão condicional do processo. Então, caberão composição dos danos civis, transação penal, mas não caberá suspensão condicional do processo, certo? Cabem os benefícios maiores, mas não caberá o benefício menor, que é a suspensão condicional do processo. Isso aqui é bem importante, certo? Além disso, vamos adiante. Execução penal. O que é importante para vocês? Súmula 471 do STJ. O que significa isso? Também questão de prova objetiva. O réu que tenha praticado um crime hediondo, certo? Após a data de 2007, quando foi modificada a lei dos crimes hediondos, somente para progressão de regime, precisa cumprir somente, portanto, 1/6, como a gente viu em aula, da pena privativa de liberdade, certo? Portanto, a lei que alterou a lei dos crimes hediondos, ela é uma lei penal mais grave, que estabeleceu 2/5 e 3/5 para a progressão de regime carcerário em crime
hediondo. Caso de réu primário e caso de réu reincidente, certo? 1/6 antes de 2007, 2/5 ou 3/5 depois disso. Portanto, lei penal mais grave. Não confundir também com o tráfico de drogas, que também tem caído em prova, em razão do artigo 44 da Lei de Drogas. Tudo isso está ao abrigo da Lei dos Crimes Hediondos e também da Lei de Execução Penal, certo? E também, como a gente viu na aula de execução penal, não confundir o percentual para a progressão de regime com o percentual para o livramento condicional. Quando se trata de crime comum, réu primário e de bons antecedentes, mais de 1/3. Quando for réu reincidente, mais da metade. E quando se trata de crime hediondo, mais de 2/3. Quando se trata de réu reincidente em crime hediondo, cabe ou não cabe, como a gente viu, livramento condicional? Não cabe, certo? Então, cuidado, isso aqui também tem sido cobrado em prova. Revisão, portanto, últimos momentos, certo? Progressão de regime e livramento condicional. Ainda falando de lei de execução penal, como a gente viu na aula da execução penal, artigo 127 da LEP, Lei Penal Mais Benéfica. Quando o réu pratica falta grave, ele não perde mais todo o tempo de remissão da pena, de trabalho. Ou seja, ele perde até o limite máximo de 1/3 dos dias remidos. Por isso, lei penal mais benéfica. Nova redação do artigo 127 da LEP. O que o juiz leva em conta? Como a gente bateu muito na aula de penas, o que o juiz leva em conta para determinar a perda dos dias remidos até 1/3? O artigo 57 da LEP, que é uma cópia, e isso aqui também já caiu na prova da OAB, como a gente bem trabalhou na aula de penas, o artigo 59 do Código Penal, que trata da aplicação da pena base. Como já foi perguntado em prova, as operadoras, que a gente trabalhou bastante, do artigo 59 do Código Penal. Isso tudo é importante, como a gente viu, a fixação do regime, a PRD, a transação, a suspensão e também agora o artigo 127 da LEP, a perda de dias remidos, certo? Bem importante também. Além disso, retomando, artigo 30 do Código Penal, que a gente viu na primeira aula sobre concurso de pessoas. Também pergunta importante, já que isso se faz em relação a crimes em espécie, em relação também ao concurso de pessoas. A questão do cartão Visa, o que significa isso? Pessoal e intransferível. Quando se trata de uma circunstância pessoal, é pessoal, jamais se comunica. Tranquilo isso? Tranquilo isso? Dois réus cometem o crime. Se a circunstância é pessoal, óbvio, jamais se comunica. Isso se irradia também, fazendo do limão a limonada, em eventual recurso, efeito extensivo ou não, que também cai em prova. Então, de uma premissa, a gente pensa, um só dos réus recorre, o outro não. Se a circunstância que aproveita a um é pessoal, ela não aproveita ao outro. Agora, se não for pessoal, ela aproveita aos demais, ainda que não tenham recorrido. É só a gente pensar nessa questão fundamental que é circunstância e elementar, que a gente trabalhou bastante na aula, certo? As circunstâncias objetivas e as elementares, como a gente viu, elas podem se comunicar, desde que ingressem na esfera de conhecimento do coautor ou do partícipe. Caso mais comum que é perguntado na prova é o caso desse que saiu daqui agora, aplaudido, com toda a razão, com todo o merecimento, embora tenha saído de linha, o Santana.
É inveja, inveja é uma merda. Certo? Mas enfim, o caso do funcionário público, certo? O particular que pratica o crime com o funcionário público. A propósito, como a gente viu na aula de procedimentos, no dia 21 de abril, à tarde, bem retardado, lembra até o dia, mas foi um dia como hoje, assim, meio xexelento, meio chuva, meio sol, tipo, não caga nem se ocupa a moita, bem exatamente assim, certo? Tipo gremista, sabe? Que não sabe o que quer da vida. Ai, desculpa. É que meu pai é gremista. Meu pai é careca, gremista, come mariola e tem Toyota Corolla. Ninguém aqui dentro tem idade pra ter Toyota Corolla. Ainda mais automático. Certo, né? Vamos adiante. Artigo 514 do CPP. Lembram? A notificação para resposta preliminar, em caso de, vimos isso naquela tarde de sábado. Lembram? Notificação para resposta. Viraram samambaias agora. Fiquem assim amanhã na prova para ver como tudo vai dar certo, né? Virei samambaia. Lembram? Artigo 514. Certo? Que somente se aplica para o servidor público. Eu estou provocando de propósito. Amanhã é o dia mais importante da vida de vocês. Certo? Eu já passei por isso faz mais ou menos 17 anos, quando eu fui fazer concurso público. Certo? O que aconteceu comigo naquela época? Eu só engordei 30 quilos, não roubei nem matei, tá valendo, tá valendo. Aí deixei o carro lá no hospital da PUC. Aí eu passava a passarela assim mais ou menos, ó. Aí tipo assim, se um cachorro me olhasse feio, a pessoa fica meio sequelada, entenderam? Porque ninguém fica se preparando, certo? Estudando, investindo, não é nem o dinheiro, é a alma da pessoa. Durante tanto tempo, para que a nossa vida esteja sendo decidida em horas. E eu pensava assim, meu Deus, que coisa mais injusta. Eu pensava isso. Não sei se vocês acham também, mas eu acho que é uma coisa totalmente injusta. Qual é o consolo? O consolo que a gente tem em relação a isso é que se tá difícil para mim, também tá difícil para o meu colega, para o candidato concorrente. Que não é concorrente. Tem lugar para todo mundo. Entenderam? Mas é isso. Se eu estou sofrendo, o do lado também está sofrendo. Se a minha água com gás já tá choca e vai explodir, entenderam? Se eu vou ter que dar um mini arroto assim que eu tomar a primeira água, se o meu chocolate vai estar derretido e eu vou sujar a mão, entenderam? Tipo assim, cocô, o candidato também do lado vai sujar a mão dele. E se eu vou imaginar, que eu não sei mais nada, claro que vai passar pela cabeça, deu um branco, não sei mais nada. Acontece isso, mas a gente sabe sim. Ninguém chegou até aqui por acaso. Mas esse tipo de ideia, como em qualquer pessoa normal, o anormal é chegar, ai, eu tô super preparado, eu sei tudo, eu vou chegar até a lua agora, aqui. Isso é que não vai acontecer. O normal é que a pessoa fica um pouco nervosa, mas é aquela ansiedade que nos leva para frente. Estão entendendo? É aquela ansiedade que nos conduz para frente, que nos faz querer mais da vida. Isso é normal, plenamente normal. Não normal é estar assim, o não normal é hoje de noite pegar sempre para tomar um trago. Chegar de madrugada, hoje é um dia de preservação, de descanso, de tranquilidade para vocês. Amanhã é um dia muito importante para vocês. Não menosprezem o dia importante que vocês têm amanhã. Não é assim vida ou morte. Não dá para encarar assim também. Essa pessoa também não se movimenta. O medo trava. Então não é para ter medo, é para ter coragem. Coragem de ir adiante. E isso traz a reboque ansiedade, nervosismo, só que vocês são bem grandes para poderem controlar isso. Ninguém fez vestibular, ninguém fez prova com aquele carrascão do professor, entenderam? E morreu. Então encarem isso. Vocês são bravos. E são mesmo. Vocês têm time, vocês torcem, e ninguém morre por isso quando o time perde. E vocês hoje, olha que sorte. Só depende de vocês, de cada um de vocês. Amanhã vocês vão entrar em campo.
Se puxem, esqueçam do resto. O que importa amanhã são vocês e a prova. Então se puxem, tirem força do dedão do pé, para que vocês tenham sucesso. Porque, graças a Deus, só depende de vocês. De mais ninguém. Não tem fator A, fator B, fator C, a avó do Badanha, o Papa Chico Bento, a puta que pariu. São só vocês. Olha que bom isso! Se vocês estudaram, se vocês se dedicaram, amanhã é o dia de coroar tudo isso. Sair da prova e não esperar aquele imbecil. O que tu colocou na... Tu errou. É fazer a prova e tomar o rumo de casa. Entenderam? Ainda bem a gente tem casa, né? E a gente tem pessoa que nos ama em casa. Esse é o dado mais importante da vida. Há uma prova. E mais, vocês podem encher o peito para dizer: vocês são a única categoria profissional que precisa fazer uma prova. Não que isso vá dizer que a pessoa é ou não é competente, mas vocês são a única categoria do mundo, aqui no Brasil, que precisa fazer uma prova. E a gente imagina, né, como vocês ficam faceiros por isso, né? É uma satisfação enorme. Aí vocês mandam todo mundo tomar no olho do cu. Entenderam? É verdade. Que ninguém venha torrar o saco de vocês. O STF diz assim, ó: há categorias profissionais que não precisam nem de faculdade para exercer a profissão. Não é verdade isso? Sim ou não? E outras tantas. Entenderam? Então mandem todo mundo a merda. Entenderam? E outra coisa, a prova demanda estudo, demanda paciência, demanda esmero, tudo isso. Estão entendendo? Então não é peidar dormindo. O que estão fazendo aqui hoje? Estão entendendo? Não menosprezem isso. Ah, é prova da ordem. Vai fazer então, imbecil. Vai fazer a prova da ordem. Vai fazer a prova da ordem. Depois vem falar aqui do que é a prova da ordem. Então assim, ó, se puxem. Aproveitem. A vida é feita de momentos. Façam do limão a limonada. O momento é aparentemente terrível. Mas façam desse momento aparentemente terrível algo bom. Estão entendendo? Façam desse momento alguma coisa boa para vocês. Entenderam isso? Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Porque vocês merecem. Ninguém chegou até aqui por acaso. Certo? Pensem muito quando forem fazer as questões. Pensem muito. Marque a alternativa correta, 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 correta. Incorreta! Olha como eu tenho sorte. A A já é a certa. Não só um pouquinho, imbecil. Essa aqui é a incorreta. Estão entendendo? Leiam. Leiam. Existem alternativas em que o próprio vernáculo, a própria redação da alternativa está errada. Ela vai do nada a lugar algum. A pessoa nem precisava ter feito direito para saber que aquela está errada. Aquelas que dizem assim, ó: nunca, sempre, exclusivamente, tão somente, exemplo. A colocação em família substituta far-se-á tão somente por guarda, ponto. Óbvio que está errada. No direito, na vida, direito é a vida, nada é sempre assim. Estão entendendo? Então nunca, a não ser que seja a alternativa incorreta. Outra coisa, as alternativas muitas vezes contêm uma parte certa e uma parte errada. Aí a pessoa vai assim de supetão, tá certa. Só que se eu ler a outra metade que está errada. Às vezes um não já fode com a vida da gente. Tá entendendo? Ou então do tipo, né? A pessoa tá indo, né? A pessoa tá anotando, já aconteceu comigo. A não ser que eles são super poderosos, né? A pessoa tá indo. Aí vem aquele imbecil do fiscal, né? Tá na hora! Na hora do quê? Tem que pegar a prova. Aí a pessoa vai. Vai. Aí o limite, né? Do bom e do mal é a batida da porta. A pessoa saiu da prova. Puta. Aí lembra do que fez de cagada. Nunca aconteceu com vocês isso? Sério, já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu.
Prova objetiva. A pessoa não quis sair, botou o pé pra fora da... Aí lembrou da merda que esqueceu na prova. Não quero dizer a vocês isso? Que eu digo pra vocês assim, ó. Leiam tudo com muita atenção. Sério. Prova objetiva, a gente sabe que não dá pra pensar muito. Quem pensa muito se fode em prova objetiva. Já perceberam isso? Sim ou não? Quem pensa muito se rala em prova objetiva, que ela é meio decoreba. Tô entendendo? Não fica assim tentando discutir o sexo dos anjos. Quem pensa muito em prova objetiva se rala. Já notaram isso? Certo? Então, o que eu digo pra vocês é exatamente isso. Que vocês tenham muito cuidado, certo? Que vocês tenham muita atenção. Que vocês dediquem aquelas horas, certo? Ninguém aqui é menor, então eu estou usando um palavreado exatamente de última hora, porque aqui não tem mais, certo? Assim, aquela coisinha de ficar... Ninguém que é menor de 18 anos, certo? Então aqui o palavreado é totalmente conhecido. Aqui todo mundo me conhece, certo? Eu não estou assim para chamar atenção, é porque eu estou sendo bem objetivo com vocês. A prova é amanhã, certo? Então assim, ó... eu nem tenho tempo, que faltam 5 minutos para eu poder ir embora, para eu ir embora daqui, certo? Eu trabalhei com muitos aqui de vocês durante muito tempo, certo? E palavras valem mais do que muitas coisas muitas vezes, certo? Então o que eu digo para vocês é o seguinte, que vocês tenham toda a concentração acima de tudo. Ah, eu tenho problema. Esqueçam amanhã qualquer problema que vocês tiverem na vida. Amanhã a alma de vocês, o coração de vocês, o cérebro de vocês é na prova. Combinado isso? Pensem em tudo o que vocês vão fazer. Preferencialmente não mudem o que vocês irão marcar depois de tiverem marcado aquela determinada alternativa. Porque estatisticamente a pessoa que mudar a letra erra. Então, puta, por que eu fui mudar? A não ser que vocês tenham certeza que a primeira marcação foi errada. E mesmo assim, procurem não fazer isso. Entenderam? Tipo, marquei uma primeira letra A. Aí depois pega e muda para a letra C, digamos assim. Não façam isso. Procurem manter aquele primeiro gabarito que vocês marcaram da primeira vez. Entenderam isso? Geralmente quem muda acaba errando. E assim, ó, não façam uma prova de maneira afobada. Entenderam isso? Não façam uma prova de maneira afobada. Pensem, respirem e olhem cada alternativa. Eu costumo usar uma frase, minha mãe morreu no ano passado, e aí durante lá a cerimônia de cremação o padre falou o seguinte, é do Saint-Exupéry essa frase: a gente não pede para nascer, ninguém aqui pediu para nascer, e a gente não sabe o momento em que a gente vai morrer. Aproveite o intervalo. Aproveitem o intervalo. Sejam felizes. A prova faz parte disso. Agora, acima de tudo, com prova, sem prova, sejam felizes, acima de tudo. Porque a gente merece, vocês merecem. A prova faz parte da vida. A prova deve ser encarada da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Sejam, acima de tudo, felizes e honestos com vocês mesmos. Façam uma prova tranquila. Certo? O que eu desejo para vocês, meus queridos alunos, que eu respeito muito? Que vocês fiquem tranquilos, vão ficar ansiosos, essa noite não vão dormir direito, isso é normal, mas tentem fazer isso, desliguem agora até amanhã, certo? E fiquem o mais em paz possível para poderem fazer a prova amanhã com a cabeça zerada, certo? É isso então. Tudo de bom, fiquem bem e sejam felizes, certo? Até mais.